Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando muito, viu, turminha? Hoje nós vamos começar assunto novo, a nossa aula de história. E o assunto novo é sobre os hebreus e sua crença monoteísta. Então tem uma coisa que marca muito aí a sociedade hebraica e é justamente essa crença monoteísta, que vai diferenciar, tá bom, os hebreus, o povo hebreu, dos demais povos aí, né, desse momento da história. Então a Pro quer que vocês prestem bastante atenção na aulinha de hoje, porque a gente vai trabalhar justamente essa diferença dos hebreus. Fique com a explicação. Então, a Pro colocou aqui, né, para marcar o início, né, e o que diferencia os hebreus de todas as outras sociedades que a gente estudou, foi justamente que os hebreus têm uma crença monoteísta, ou seja, eles são monoteístas. Então, o que é ser uma sociedade monoteísta? Então, a perguntinha aí para vocês, pensem. Lembraram? Então, não pode, sexto ano, né, ter mais essa dúvida do que é uma sociedade monoteísta e uma sociedade politeísta. Então, para a gente começar a aulinha, né, mono tá dizendo único, né? Então, um só Deus. Então, eles tinham a crença na sua questão religiosa em um único Deus. As sociedades, né, que a gente viu anteriormente, que a gente viu aí como, vou citar como exemplo, aqui os egípcios, eles tinham, né, a sociedade, né, organizada com base na religião politeísta. Poli quer dizer vários, né, acreditavam aí em vários deuses. Então, o que é que vai marcar os hebreus? Vai ser justamente essa crença monoteísta, né? Então, o monoteísmo aí vai ser a sua característica marcante, se diferenciando aí das demais. Então, a gente precisa entender que para estudar essa sociedade é bem mais complexa do que as anteriores, foi o que a gente estudou, né? Tanto os egípcios, né, que a gente, né, começou fazendo aí, os mesopotâmicos que a gente viu também, a gente tinha bastante informação, né, porque os historiadores conseguiam fazer essa precisão aí, né, já conseguiam pesquisar bastante, os hebreus não. Então, a gente costuma dizer que para fazer o estudo dessa sociedade, a gente vai ter que se apoiar aí realmente, né, nas descrições, né, que a gente tem na Bíblia, na parte principalmente aqui do Velho Testamento, né, num trechinho que a gente costuma dizer, né, que a gente chama, né, de Pentateuco. O que é esse Pentateuco, professora? É justamente o conjunto dos 5 primeiros livros, né, da Bíblia. E aí, nesses 5 primeiros livros, a gente vai encontrar o estudo da sociedade, né, hebraica. Então, aqui a gente vai ter, né, essas informações aí primordiais. Então, outra coisa que a gente precisa observar é que essa crença que eles tinham, a gente costuma observar também a partir dos estudos bíblicos, ok? Então, muitas informações que a Pro vai trazer hoje aqui sobre os hebreus, né, vai se basear nesse entendimento, nesse estudo a partir da Bíblia, né? Além de algumas pesquisas, lógico, evidentemente, e aí, científica. Então, a Pro, né, queria que vocês observassem justamente isso. Então, os hebreus foram justamente esses que começaram, né, deram origem a essa forma de pensamento monoteísta, né, dando origem ao judaísmo e ao cristianismo que a gente tem hoje. Então, eles, né, são aí quem começam essas religiões que são tão famosas atualmente. Então, turminha, a gente encontra essas informações aqui, ó, no Pentateuco, os 5 primeiros livros aí da Bíblia. Então, primeiras informações dadas, prestar atenção, então, importante, viu? Outras informações que a Pro queria deixar aqui para vocês sobre os hebreus é que eles se organizavam, a organização social dos hebreus se davam justamente a partir de 12 tribos, né? Que acreditavam que tinham sido eleitos por Deus, né, para, como a gente pode dizer, separar, né, e aí conseguir dominar outros povos.
Então, essas 12 tribos, né, formavam a população e a sociedade hebraica, né? Eles chamavam o seu Deus, né, de Jeová, então eles tinham essa crença, né, a Jeová, e a forma de se referir a Deus, né, o único Deus que eles acreditavam, era essa, ok? E a gente vai encontrar isso aonde? Lá nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, os primeiros líderes, né, dos hebreus, dentro dessas 12 tribos, né, eram chamados de patriarcas, né, dentro daquele estudo que a gente viu, né, do que são os patriarcas, turminha. Dentro das tribos, eram aquelas pessoas que, como é que eu posso dizer, organizavam praticamente tudo, né, então elas tinham aí o poder tanto religioso, também político, né, de dar conselho, aconselhar, de ver como é que sua sociedade se organizavam aí de forma, né, bem direta. Então, era essa, né, a função. Quem foram os 3 primeiros, né? Então, a gente vai ter aqui Abraão, Isaac e Jacó. Esses eram, né, os principais aí, né, líderes aqui dos hebreus nesse primeiro momento. E a gente precisa lembrar também, né, que a gente teve Moisés, que foi realmente quem dá a característica do momento muito importante para os hebreus. Então, Moisés também, né, vai ser um grande líder aqui, né, dos hebreus, num momento histórico específico, que a Pró vai comentar mais a fundo, mais à frente, turminha. E, além de ser um líder, ele também era considerado um profeta, né, dos hebreus, por ter recebido aí, né, a tábua aí com os 10 mandamentos, né, que eram o código, né, dessa sociedade. Então, essas são algumas informações e a gente vai agora debater mais profundamente, cada uma, né, aqui entendendo. Eu queria falar com vocês também, que é importante demais, quando a gente estuda qualquer sociedade, turminha, a questão da localização geográfica, né? Então, aonde é que eles habitavam nesse momento histórico? Então, aqui os hebreus, eles tinham uma localização, né, eles descendiam aqui, né, dos semitas, né, que vinham aí do filho de Noé, né, Sem, e eles tinham aí essa característica de ser assim, de peregrinar, né, dentro de um espaço ali delimitado, mas que eles estavam sempre se alternando aí nesse território. Então, eles realmente faziam esse processo de estar aí peregrinando aí por um determinado local. Qual era esse determinado local? Ali, o que hoje se compreende com a Palestina, a região que hoje, turminha, é a Palestina, né? Perto ali do deserto árabe, né? Então, ali naquela região é que a gente compreende o território aí dos hebreus, né? Naquele momento histórico. Então, eles tinham, né, como as outras sociedades, né? Mesmo eles peregrinando, eles sempre ficavam próximo a um rio. Qual era esse rio? O Rio Jordão. Então, o Rio Jordão é que vai dar aí a condição para que essa população, naquele momento, né, também conseguisse ali se desenvolver. Então, o Rio Jordão sendo esse rio aí tão importante, né? E também ali muito próximo ao mar Mediterrâneo. Então, turminha, né, a gente vai observar que eles vão estar no território que hoje, né, está na Ásia, na região ali da Palestina. Os povos hebreus não se fixavam, né, viviam ali de forma, como eu falei para vocês, né, de forma andarilha, né, de uma forma andarilha. E aí, turminha, tinha alguns que viviam, inclusive, nos desertos. Olha que interessante. Professora, como é que eles sobreviviam no deserto? Em alguns espaços, né, dentro do deserto, a gente chama de oásis. Vocês sabem o que é isso, né? Então, eram dentro desses espaços, né, chamados de oásis, que eles habitavam também na região ali do deserto, né, árabe. Então, aqui era a localização. Como eles eram divididos em 12 tribos, então tinham alguns que tinham essa predominância de habitar essa parte mais desértica. Tranquilo? Pronto. Então, localização feita aqui para vocês. Prestem atenção. E aí a gente vai dar continuidade aqui à organização política e social hebraica. Lembra que eu falei que a gente ia marcar aqui, né, o que a Pró tinha feito lá no início, falado por alto? Então, observem aqui que a sociedade hebraica, ela é uma sociedade
patriarca. Lembra que a Pró disse o que é isso? Né? Eram aquelas sociedades que a gente tinha pessoas, né, eleitas. Então, geralmente eram os mais velhos, né, que tinham muitos filhos, né, que realmente conseguiam fazer essa população crescer, que era a função também deles, né? E eles eram responsáveis pela política, a economia nessa sociedade, né? Além de ser chefe militar, né? Também ter a função de sacerdotes e juízes, né? Então, essas pessoas eram conhecidas como os patriarcas e coordenavam aí toda essa sociedade. Como a sociedade hebraica era patriarca, então a gente pode entender o quê? Que era, né, tinha a predominância aí o poder dos homens. Então os homens eles tinham aí, né, se sobressair. Então eles tinham aí direito a estudos políticos, a economia, né, se envolver aí de uma forma mais intensa, ok? Sexto ano. O que cabia à mulher? Dentro dessa sociedade, né, a hebraica, a mulher tinha um papel secundário, né? A gente poderia dizer assim, né? Então, a mulher nessa sociedade ficava fora, inclusive, da questão da educação política, né, econômica. Ela não se envolvia nisso. Cabia a ela, né, a questão de cuidar das crianças, dos adolescentes, né, dos filhos, né? Então, de ter realmente muitos filhos para poder povoar, né? Então, as mulheres, né, eram educadas para o casamento. Então, era a função aí da mulher. Então, a gente costuma dizer até uma secundarização aí desse papel dessa mulher. Então, ela é colocada aí em segundo plano para cuidar realmente das questões da casa. Tranquilo até aí, sexto ano? Então, essa era a organização aqui social, né? Baseada na questão patriarcal, ou seja, voltada mais para os homens, né? Onde as mulheres eram educadas praticamente só para o casamento e para cuidar ali dessa questão das crianças, né? E da organização mais voltada para casa, ok? Pronto, então aqui a Pró colocou aqui, né? Justamente que os hebreus eles tinham também dentro da sua organização, né? Alguns escravos, né? Esses escravos eles tinham, né? Podiam ter bens, né? Ter sua própria casa, ter sua esposa. E a gente tinha dois tipos de escravos na sociedade, né, hebraica, que eram os escravos, né, propriamente, né, hebreu, que era escravo por alguma dívida, né, por alguma situação que ele não conseguiu arcar, né, então ele se tornava escravo de quem ele devia, ou eram estrangeiros, né, que no período de conflito, de disputa, eles acabavam, né, dominando. Então existiam esses dois tipos de escravos, só que embora escravos, eles tinham, né, direito à propriedade, ao casamento, a ter bens, ok? Então era um tipo de escravidão aí bem diferenciado. Tranquilo, turminha? Outro ponto que a Pró quer colocar nessa aula ainda é justamente a questão do êxodo hebreu. O que é esse êxodo? Então, quando a Pró falar êxodo, eu tô falando aqui justamente desse processo de saída, né, desse direcionamento aí e saída. A Pró colocou aqui, né, essa saída da onde? Então, por que esse êxodo hebreu? Essa saída dos hebreus do Egito. Então, durante sua história, né, e por conta de uma fome aí extrema, eles foram para o Egito, né? E aí acabaram como eu posso dizer, se instalando ali no Egito. No período, né, dentro da sociedade egípcia, eles foram colocados como escravos, né? E aí, dentro desse processo de escravidão, tem um momento que eles, né, pensam e organizam essa fuga do Egito para voltar à terra prometida, que era a terra que eles habitavam antes, né? Que eles vão chamar de Canaã. Então, quando eles organizam essa saída do Egito, né, onde eles eram escravos, para ir para a sua terra prometida, turminha, isso daí a gente chama de êxodo dos hebreus. Então, esse é o momento da história que a gente conhece como êxodo dos hebreus. Então, esse retorno
a terra prometida, né, aonde eles habitavam antes de ir para o Egito, né, essa terra prometida que é chamada de Canaã, é justamente esse período que a gente conhece como Êxodo. É importante que a gente observe, né, que eles habitaram a região ali do Egito, né, entre 300, né, e 400, né, e dentro desse processo todo, eles foram, né, na grande maioria, escravos, né, e aí quando a gente começa, né, eles ganharem destaque ali na sociedade egípcia, eles têm também essa ideia de partir, né, resolvem sair do Egito, e aí a gente tem esse processo todinho acontecendo. E teve um líder muito importante que foi quem conduziu essa saída, esse êxodo aí, né, dos hebreus do Egito. E esse líder, ele tem uma história, né, que vocês já ouviram aí na Bíblia, eu tenho certeza, né, e ele vai ser chamado de Moisés. Quem lembra, quem conhece aí a história de Moisés na Bíblia? Pensaram? Quem conhece? Quem conhece vai ficar bem fácil esse assunto, então não vai ter dúvida. Tudo que a pessoa tá falando aí eu lembro. Então, Moisés, né, ele foi criado como um príncipe do Egito. Só que, na verdade, né, ele era um hebreu. Por quê? Porque sua mãe, né, foi obrigada, né, por conta, né, da invasão dos soldados do faraó, né, dentro da historiazinha aqui, vou contar aqui de forma resumida. A sua mãe, né, pegou, né, Moisés, e colocou aí num cesto e colocou ali no rio Nilo. A filha do faraó encontrou esse cesto com esse bebezinho. Lembra dessa história? Eu não sei se você já ouviu em algum momento. E aí criou esse menino como sendo filho dela, né? Como um verdadeiro príncipe do Egito. Só que quando, né, Moisés descobre a sua verdadeira origem e vê a situação do seu povo, né? Como eles viviam ali no Egito, ele mesmo começa, né, essa jornada aí para libertar seu povo. Então, mesmo tendo toda a condição, né, de príncipe, ele volta realmente às origens e leva seu povo. E aí esse êxodo é comandado justamente aí por Moisés, né, turminha? E aí é aquele processo que a gente disse, né, de quando ele pede, né, para o mar abrir e Deus concede a ele. Então, vamos lembrando das informações, por isso que eu disse que as informações estão muito baseadas, sexto ano, no que a gente conhece realmente da Bíblia. E outra coisa importante sobre Moisés aqui, né, para a gente poder encerrar a nossa aula, próxima aula a gente vai continuar dentro desse assunto, mas é que ele que recebeu ali no Monte Sinai a tábua, né, que a gente costuma dizer, com os 10 mandamentos, né? Então, esse ordenamento, esse código de conduta, né, dos hebreus, né, quem recebe é Moisés, né? Então, ele vai receber aí os 10 mandamentos aí, né, de Deus, né? Então, por isso que ele é essa figura tão importante dentro da história aí dos hebreus. Então, gente, primeiros pontos, né, sobre essa sociedade passadas, né, comentadas aqui para vocês. A gente vai continuar estudando essa sociedade, porque tem alguns pontos que a Pro precisa debater ainda com vocês. Então, ó, um cheiro bem grande no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.